2h17 e nós vamos a um momento muito especial de todas as tardes. Nós vamos ao quadro Fundamentos Apostólicos. Agora, no Apostolic Church Renascer, estudos Fundamentos Apostólicos. E no quadro Fundamentos Apostólicos de hoje, eu quero com alegria compartilhar com vocês um estudo, um fundamento que está na página 780 da Bíblia Apostólica. A Bíblia Apostólica anotada pelo apóstolo Estevão Hernandes e que está disponível no Gospel Bay, prestadora 11 3500 1222. Vale a pena ter um material como esse. E o estudo de hoje do Fundamentos fala sobre um tema muito importante. Qual? Vencer o choro e a angústia. O choro e a angústia que estão presentes em dias complicados de assolação, de perseguições, de guerra, de levantes. E para vencer o choro e a angústia, é importante entender o que o salmista diz no Salmo de número 126. O Salmo 126, ele diz exatamente assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Négueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o nosso estudo de hoje fala sobre vencer o choro e a angústia. E ele fala exatamente isso. Muitas vezes nós enfrentamos situações nas quais é inevitável não chorar e não ter o coração abalado, mas temos de encarar esses momentos com a perspectiva da palavra de Deus. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele passou por uma situação de dor, de angústia, de pavor, diz a palavra, e uma situação de abandono, ao ponto de suar gotas de sangue. Até seus discípulos, que andaram tanto tempo, 3 anos, ao seu lado, foram dormir, o abandonaram, o desampararam e o deixaram sozinho. Quando enfrentamos um grande desafio, normalmente nos sentimos abandonados. Quando não conseguimos encontrar uma saída, o choro e a aflição aparecem, pois tudo o que era humanamente possível fazer para resolver aquele problema já foi feito e o pior, nada mudou. Diante de situações como essas, de angústia e choro e aflições, é fácil entrar em depressão. Mas essa é uma enfermidade da alma. Não pode ser combatida com remédios, pois vem por meio de uma seta inflamada de Satanás. A depressão tira o desejo de viver, ou seja, antecipa a morte. Nestas horas, no entanto, nós temos de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz de Jesus Cristo, ouvir a voz do Espírito Santo que está ao nosso lado todos os dias. Ele nunca nos deixará, como está aqui no Salmo de número 126, e você leu comigo. Podemos observar, por exemplo, a atuação do espírito de depressão na vida de um grande homem de Deus na palavra, o profeta Elias. Ele se entregou diante de uma situação de ameaça. Uma mulher chamada Jezabel se levanta, ameaça, traz para ele uma sentença e garante: amanhã a estas horas eu vou colocar a sua bandeja, a sua cabeça numa bandeja. Ou seja, eu vou arrancar a sua cabeça. E diante dessa ameaça, a palavra fala em 1 Reis capítulo 19 que Elias ele acusou o golpe. Elias ele se entregou à angústia. Elias ele se entregou à depressão.
E o que acontece? O que acontece é que o Senhor deseja colocar nas nossas mãos armas espirituais para vencer isso. As mesmas que foram dadas a Elias. Sabe quais? Quando você aprende com o Senhor, em primeiro lugar, a transformar o choro em alegria. É fato que você viverá dias felizes da sua vida quando você entender que a alegria do Senhor é a sua força, como está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Quando entender que chorar é até legítimo, mas parar de chorar, levantar a cabeça, olhar para o céu e tomar uma decisão racional, consciente, é importante. Davi em Ziclag, ele viveu isso. 1 Samuel 30, ele se depara com uma situação, no mínimo, desesperadora, porque ele saiu com seus valentes. Quando voltou, um povo chamado os Amalequitas saquearam o arraial de Davi. E o pior, sequestraram os seus familiares. E ele não tinha notícias. Ele não sabia se os familiares dele e dos seus valentes estavam vivos. Só que Davi chorou. E como eu disse aqui, o chorar é legítimo, mas ele não se entregou ao choro. O que ele fez então? A palavra fala que ele se reanimou no Senhor. E segundo, ele foi buscar uma palavra do altar de Deus. Ele foi buscar a palavra através da vida de um ungido do Senhor. E quando ele recebeu essa palavra, como eu creio que o Espírito Santo está falando com você nesse momento, ele se reanimou no Senhor. É assim que nós transformamos o nosso choro em alegria. Segundo, eu declaro que o Senhor vai mudar a nossa sorte. O sentimento e as lágrimas de Jesus, lá no Getsêmani, venceram toda a destruição e a tristeza que levam à morte. Aquilo que ele sofreu, através da sua vitória na cruz, faz com que nós tenhamos direito de ter alegria e direito também de viver em paz. Declare isso, viver em paz e viver a alegria do Senhor é um direito. Somos aqueles que foram livres, libertos de toda a escravidão diabólica através da vitória de Jesus Cristo. E terceiro, vamos transformar as lágrimas em milagres. Quando você clamar ao Senhor, você receberá a resposta, pois Jesus Cristo tem uma ressurreição esperando por você. As lágrimas dos santos estão diante do Deus Todo-Poderoso e elas serão transformadas em milagres. As tuas lágrimas de aflição e angústia hoje, debaixo desta palavra, serão transformadas em milagres. E em quarto e último lugar, o Senhor vai te dar um grande livramento, como está em Apocalipse 21, 7. São os filhos que recebem o livramento. A alegria de Deus é ver os filhos livres, restaurados. Então, esteja certo disso. A tristeza que durou uma noite inteira, ela vai terminar ao amanhecer, como está no Salmo 35. Deus quer cumprir um ciclo de restauração na sua vida, consolar o seu coração e lhe dar forças para vencer. Então, que você hoje receba esta palavra como instrumento, uma arma de vitória contra todo o processo de choro e de angústia na sua vida. Este foi o quadro Fundamentos Apostólicos. Adquira os livros da coleção Fundamentos Apostólicos, de autoria do servo